Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. A passagem de Mateus 5:9, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, traz uma mensagem profunda sobre a paz e aqueles que a promovem. Ser um pacificador vai além de apaziguar conflitos externos. É um processo ativo de harmonização interior que se reflete no mundo. A palavra usada para pacificador não significa apenas alguém que é pacífico, mas sim alguém que faz a paz, de maneira ativa, criativa e transformadora. O termo grego eirenopoios e o latim pacificus vêm de raízes que significam literalmente fazer paz. Isso nos revela que o verdadeiro pacificador não é um espectador passivo ou alguém simplesmente tolerante, mas sim um agente espiritual dinâmico. Este fazedor de paz possui dentro de si uma força viva, criadora, que parte do seu centro divino e transforma o mundo ao seu redor em um processo ativo e dinâmico. Diferentemente de criar, que é a transformação de uma forma para outra forma, criar representa a manifestação da essência do divino em nós, em forma de existência. O pacificador, portanto, é aquele que manifesta a paz a partir da sua essência, da sua conexão com o eu superior, com o Cristo interno. Diferentemente de ser apenas pacífico, um estado passivo, o pacificador é um agente transformador, alguém que estabelece a paz onde há conflito. O pacificador não é apenas aquele que media disputas entre outros, mas primordialmente aquele que conquista a paz dentro de si mesmo. A autopacificação. Autopacificação, a paz interior como fundamento. Essa autopacificação é o alicerce para qualquer ação externa. Sem harmonia interior, não é possível promover uma paz verdadeira e duradoura no mundo. Assim, o pacificador é alguém que resolve o conflito interno entre o ego, a personalidade física e mental, cheia de desejos e ilusões, e o eu espiritual, a essência divina conectada à verdade e à harmonia. Esse conflito interno é a raiz de todas as discórdias externas, sejam em famílias, comunidades ou nações. A verdadeira paz começa no santuário da alma. Antes de pacificar o mundo, é necessário pacificar a si mesmo. Esta é a grande chave espiritual da bem-aventurança. O verdadeiro pacificador é, primeiramente, um autopacificador. Ele vence o maior dos conflitos, aquele travado entre o ego humano e o eu divino. O ser humano vive um conflito constante entre o Lúcifer, o ego com suas ilusões e apegos materiais, e o Logos, o eu divino, a centelha de Deus dentro de cada um. Enquanto esse conflito interno não for resolvido, os conflitos externos persistirão, pois são reflexos da desarmonia interior. Esse conflito interior é a raiz de todas as guerras externas. Conflitos em famílias, nações e sociedades são apenas reflexos da batalha silenciosa entre o pequeno eu, movido por desejos, medos e ilusões, e o grande eu, o ser espiritual em cada um de nós. Quando cessamos essa guerra interna, nos tornamos uma presença pacificadora natural, não por palavras, mas pelo que somos. Resolver esse conflito exige um processo de autoconhecimento e autorrealização. O pacificador deve assinar um tratado de paz consigo mesmo, superando as ilusões do ego e alinhando-se com a verdade do eu espiritual. Essa paz não é um simples armistício, um acordo formal entre partes em conflito ou uma trégua temporária, mas uma harmonia sólida, enraizada na verdade libertadora. Como disse o Mestre, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
João 14, 27, referindo-se a uma paz que transcende as instabilidades do mundo e se manifesta como alegria e plenitude. Essa frase de Jesus expressa uma promessa de paz interior profunda, diferente da paz que o mundo oferece, que é geralmente instável e dependente de circunstâncias externas. Jesus está dizendo que a paz que ele oferece não é passageira nem depende de circunstâncias externas, mas nasce de uma conexão espiritual com Deus, trazendo serenidade nas dificuldades, segurança em meio às crises e uma alegria plena enraizada no amor divino. A paz como fruto da consciência do ser. A paz verdadeira não é produzida pelo ego nem conquistada por meio de bens ou garantias externas. Ela surge quando o ser humano se reconhece como expressão do divino. Quando desperta para a sua identidade espiritual, o seu eu sou. É a partir desta consciência que se elimina a ansiedade de ter, substituída pela plenitude de ser. A paz verdadeira é um carisma divino, uma graça que emana de Deus, mas que só pode ser recebida por quem se torna receptivo a ela. O ego humano, por sua natureza, é a fonte de discórdias, pois está preso a desejos, apegos e ilusões. Para receber a paz divina, é necessário transcender o ego e integrar-se ao eu divino. Esse processo não é passivo, é uma luta espiritual, uma guerra contra as limitações do velho ego, como sugere a metáfora bíblica. O reino dos céus sofre violência, e os que usam de violência o tomam de assalto. Mateus 11, 12. Essa passagem pode parecer contraditória à primeira vista, já que associa o reino dos céus, símbolo de paz, à violência. No entanto, essa violência é simbólica e deve ser entendida em seu sentido espiritual e interior. Um esforço intenso, determinado e corajoso contra as resistências internas, como o orgulho, o egoísmo e as ilusões do ego, indicando que tomar o reino dos céus de assalto é uma transformação interior disciplinada, que exige renúncia, persistência e fé, para viver em alinhamento com a verdade e o espírito. Essa violência espiritual não é agressiva, mas uma determinação firme de buscar a verdade e a harmonia. É um esforço ativo para cruzar a fronteira misteriosa do autoconhecimento, descobrindo o tesouro oculto do eu divino. Assim, a paz é dinâmica, uma plenitude vital, que se expressa em amor, benevolência e vontade de servir. Uma pessoa acostumada a sempre buscar a aprovação dos outros decide mudar. Percebe que viver para agradar a todos a impede de ser verdadeira. Ela começa com esforço a dizer não quando precisa, a se posicionar com honestidade, mesmo com medo de ser rejeitada. Esse processo é difícil e desconfortável, pois vai contra seus velhos hábitos e medos. Essa luta interna é a violência espiritual, não agressiva, mas firme e determinada, contra o ego e suas ilusões. É esse esforço que permite abrir espaço para a paz verdadeira, que vem de viver em alinhamento com Deus e com a própria consciência. Quanto mais consciente é o ser, menos ele precisa possuir. Ele compreende que o que é verdadeiro não está na túnica ou na capa, mas na essência que permanece mesmo sem elas. Essas vestes simbolizam os aspectos externos e passageiros da vida, como a aparência física, os bens materiais e o status social, que não definem a essência do ser. A paz surge como resultado natural de quem compreende que não pode perder o que realmente é. Esses elementos são como vestes que podem ser tiradas, perdidas ou trocadas, mas não definem o ser essencial. A ideia é que quanto mais consciente espiritualmente uma pessoa é, menos ela se apega a esses elementos passageiros,
pois compreende que sua verdadeira identidade está na essência espiritual, que permanece mesmo quando tudo externo se desfaz. A paz não é passividade. A paz que o Cristo ensina não é passividade, medo ou fuga dos confrontos. Ela é uma força viva, dinâmica e poderosa. É, como dizia Gandhi, uma violência espiritual que desarma o ódio sem reproduzi-lo. O pacificador age, intervém, transforma, mas faz isso sem perder a serenidade interior. A expressão de Gandhi, violência espiritual, é paradoxal de propósito. Ele a usa para descrever uma força interior tão intensa e determinada quanto a violência física, mas totalmente não agressiva e amorosa em sua essência. Nesse contexto, violência espiritual refere-se à força moral e transformadora do pacificador, que age com coragem, firmeza e propósito diante da injustiça, sem recorrer ao ódio ou à agressão, utilizando o poder do amor, da verdade e da compaixão para enfrentar o mal sem se igualar a ele e inspirar mudanças reais. Gandhi acreditava que essa força, que ele chamava de Satyagraha, a força da verdade, era mais poderosa que qualquer arma, pois atuava sobre a consciência. Ele é aquele que prefere morrer a matar, não por fraqueza, mas por força espiritual. Seu poder está na integridade do seu ser. Ele não precisa reagir ao mal com o mal, porque já transcendeu a necessidade de se defender do que é ilusório. Abordamos sobre os que têm fome e sede de justiça. Esses são aqueles que anseiam por alinhar suas vidas com a verdade divina, a ordem cósmica que rege a harmonia do universo. Essa justiça mencionada não é apenas a justiça humana, como equidade social, mas a justiça espiritual, viver em conformidade com o propósito divino, manifestando a essência do ser. Os pacificadores, ao buscarem a autopacificação, também têm fome e sede de justiça, pois reconhecem que a verdadeira paz só é possível quando há alinhamento com a verdade. Eles desejam não apenas resolver conflitos, mas estabelecer uma ordem baseada na harmonia, na bondade e no amor. Essa fome de justiça os impulsiona a superar as ilusões do ego e a viver de acordo com o eu espiritual, tornando-se canais da paz divina. Estabelecer uma ordem baseada na harmonia, na bondade e no amor significa criar um ambiente ou uma sociedade em que as relações entre as pessoas sejam equilibradas, respeitosas e livres de conflitos desnecessários, onde não se busca apenas a ausência de guerra, mas a presença de entendimento mútuo, colaboração e paz interior entre os indivíduos. Essa ordem é guiada pela bondade, que impulsiona o tratamento compassivo, generoso e justo com os outros, sempre visando o bem-estar coletivo e a dignidade de todos. Além disso, o amor em sua forma altruísta e universal se manifesta não apenas como afeto, mas como ação concreta, buscando o melhor para os outros, mesmo que isso exija sacrifício, promovendo a harmonia no mundo e o bem-estar do próximo. Esse tipo de ordem não é imposta de fora, mas nasce de ações conscientes e transformadoras dos indivíduos que buscam alinhar-se com esses princípios. Ela visa uma sociedade justa e equilibrada, onde as decisões são tomadas com base na consideração e no respeito mútuo, e não no egoísmo ou na ganância. A irradiação da paz, do individual ao coletivo. Um pacificador que alcançou a paz interior torna-se uma fonte de harmonia para o mundo. Aquele que pacificou a si mesmo naturalmente se torna um foco irradiador de paz. Sua serenidade e benevolência criam uma aura que influencia positivamente aqueles ao seu redor. Essa influência não depende de palavras, discussões complicadas,
ou de uma sabedoria intelectual. A simples presença de um pacificador, seu campo energético, sua aura, sua vibração silenciosa irradia calma, segurança, leveza e bem-estar. Como disse o filósofo Emerson, aquilo que és troveja muito alto, destacando que a essência de uma pessoa fala mais alto que suas palavras. Ralph Waldo Emerson foi um filósofo, escritor e poeta americano, conhecido por ser um dos principais pensadores do movimento transcendentalista. Ele defendia a ideia de que a verdadeira sabedoria e virtude vem da experiência pessoal e da conexão com a natureza, ao invés de depender de dogmas ou regras externas. A frase "aquilo que és troveja muito alto" enfatiza que a essência interior de uma pessoa, seus valores, ações e caráter, fala mais alto do que qualquer coisa que ela possa dizer. Em outras palavras, suas ações e a forma como vive sua vida revelam mais sobre quem ela é do que palavras ou argumentos. A mensagem de Emerson é que a verdadeira influência de uma pessoa não está no que ela fala, mas no que ela realmente é e faz. Essa frase também reflete a ideia transcendentalista de que a verdade e a sabedoria são experienciadas diretamente e não simplesmente transmitidas por palavras. Emerson acreditava que cada pessoa possui uma verdade interna a ser descoberta e que as ações autênticas de uma pessoa expressam essa verdade de forma mais poderosa do que discursos ou ensinamentos teóricos. A influência de um pacificador não depende de discursos ou explicações baseadas em conhecimento profundo. É sua presença serena e suas ações autênticas que transmitem a paz e a harmonia que ele deseja espalhar. O pacificador, assim como Emerson descreve, irradia sua verdade interior de maneira que não precisa ser dita, pois é refletida em cada gesto, em cada atitude, em sua maneira de ser. Essa irradiação acontece porque a paz interior é um estado vibracional elevado que afeta o ambiente e as pessoas ao redor. Quem vive a paz do ser contagia positivamente os outros, mesmo que inconscientemente. Desapego do ter. A guerra contra o ego. Curiosamente, a conquista da paz exige uma batalha, não contra o mundo, mas contra o nosso velho eu. Jesus disse: "O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele." Isso indica que é preciso coragem, persistência e vontade firme para enfrentar as resistências internas e romper com as ilusões do ego. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Declarar oposição às tendências inferiores, aos apegos, orgulhos, mágoas e ilusões que nos separam da verdade do nosso ser. O prêmio dessa luta é a paz sólida e invulnerável do espírito. A paz está intrinsecamente ligada ao desapego dos bens materiais e à valorização do ser sobre o ter. Muitas discórdias surgem do desejo de possuir, seja riqueza, poder ou status. O pacificador, ao reconhecer a ilusão do ter, foca no ser, sua essência divina, o eu sou. Quem vive plenamente essa consciência não sente necessidade de competir ou lutar por posses, pois sabe que o verdadeiro valor está na qualidade do ser, não na quantidade do ter. A passagem de Mateus 5,40. Se alguém quiser processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Expressa o ensinamento de Jesus sobre desapego, não retaliação e superioridade moral diante da injustiça. Ao sugerir entregar mais do que foi exigido, ele convida à renúncia voluntária do ego e da possessividade, mostrando que o verdadeiro valor não está nos bens materiais,
mas na liberdade interior de quem vive conectado à verdade espiritual. Para o pacificador, bens materiais são zeros, desprovidos de valor real diante da riqueza do ser. Essa sabedoria o torna invulnerável a perdas, ofensas ou injustiças, pois sua paz não depende de circunstâncias externas, mas de sua conexão com a verdade divina. Filhos de Deus, a plenitude da paz. Ser chamado filho de Deus é o reconhecimento de que o pacificador reflete a essência divina. Deus é a paz absoluta, não uma paz inerte, mas uma paz dinâmica, cheia de força e plenitude. Quanto mais o ser humano se aproxima de Deus por meio do amor e da compreensão, mais sua vida se torna um reflexo dessa paz divina. O pacificador, ao harmonizar-se consigo mesmo, torna-se um canal da presença divina, contagiando o mundo com serenidade e felicidade. Os que vivem essa paz criadora são chamados filhos de Deus. Não se trata de um título simbólico, mas do reconhecimento espiritual de que essas almas já vibram em sintonia com o divino. Elas manifestam em suas vidas as qualidades de Deus: serenidade, compaixão, generosidade, verdade e amor. Ser filho de Deus é revelar pela ação, pela irradiação e pela presença a centelha divina que habita em cada ser humano. Isso é resultado de um processo de autoconsciência e integração interior, que permite ao homem viver na terra com a leveza de quem já saboreia o céu. Ele vive em alegria, não porque evita conflitos, mas porque encontrou a verdade libertadora que o torna livre de ódio, rancor ou frustração. A verdade libertadora é a consciência viva de que somos expressões do divino em essência e unidade com o todo, uma percepção interior transformadora que dissolve o ego, o medo e a ilusão da separação, libertando o ser humano do ódio, do apego e da necessidade de controle, e conduzindo-o a uma vida de paz, amor incondicional, sentido profundo e liberdade espiritual, mesmo em meio aos desafios do mundo. Liberdade espiritual é o estado de consciência em que o ser humano se liberta das amarras internas, que o prendem ao sofrimento, ao ego e à ilusão da separação. Ela não significa fazer tudo o que se quer, mas viver em alinhamento com a verdade mais profunda do ser, guiado pelo amor, pela sabedoria interior e pela conexão com o divino. Na prática, ser espiritualmente livre é não depender da aprovação dos outros para sentir valor, não ser escravo de desejos, medos ou emoções negativas, como rancor ou inveja, agir com consciência e compaixão, sem reatividade automática, aceitar a vida como ela é, sem perder a paz interior, sentir-se inteiro e conectado ao todo, mesmo em meio às imperfeições do mundo. É a liberdade de quem descobriu que o verdadeiro lar está dentro de si, e que nenhuma prisão externa pode capturar um espírito desperto, um chamado à paz que transforma o mundo. A paz verdadeira começa no interior de cada um. Ela não é uma construção social, nem um tratado político. É um estado de consciência. Os pacificadores são aqueles que se tornaram canais dessa paz através da autopacificação, da integração com o eu divino e da libertação das ilusões do ego. Quando essa paz é alcançada, ela não pode ser contida. Ela se espalha naturalmente e toca outras vidas. Assim, os verdadeiros pacificadores são criadores de um novo mundo, não por imposição, mas por revelação. Eles não constroem a paz, criam a paz, do verbo crear, como já dizia Alberto Roden. Criar é a manifestação da essência em forma de existência, manifestando em existência a harmonia da essência. São aqueles que, movidos pela fome e sede de justiça,
buscam a paz divina começando por si mesmos. Eles transcendem o ego, conquistam a autopacificação e irradiam harmonia ao mundo. Essa paz não é passiva, mas um processo ativo de alinhamento com a verdade e o amor. Ao viverem como filhos de Deus, os pacificadores transformam não apenas suas próprias vidas, mas também as relações e comunidades ao seu redor, mostrando que a verdadeira paz começa no coração de cada um. Por isso são bem-aventurados, porque estão em sintonia com a verdade maior, porque descobriram que ser é mais do que ter, e porque, ao viverem a paz, revelam o próprio Deus em ação.